Eu não quero dar uma de ombudsman de ninguém. Não estou aqui para ditar o que você assiste ou não. Não sou destes que fazem, vamos dizer assim, essas pregações do que é bom para si e ficam pregando somente o que é bom para si e o que não é bom para si, o que é bom para os outros não presta, e fica nessa discussão, nessa dicotomia entre nós e eles. Eu não gosto disso. Eu tenho as minhas preferências, eu tenho o meu jeito de ser e você tem o seu jeito de ser. Você gosta do que você curte, você prefere o time de futebol que você tenha, cada um faz a sua. Eu sou assim, cada um fica no seu canto. Agora eu não posso me furtar de não falar uma coisa. Eu não entendo por que as pessoas, alguns segmentos da chamada turma boa ou daqueles que se identificam com Ciro Gomes, dão tanta importância, dão tanta relevância, dão tanto ibope para o Jones Manuel. Eu fui lá agora no site Disparada, que é um portal que tem contribuições, enfim, importantes, e lá tem textos do Jones Manuel, tem textos fazendo referência ao Jones Manuel. Tem vídeos em canais de YouTube identificados com o Ciro Gomes que falam sobre o Jones Manuel, porque se o Jones Manuel deu a opinião YZ, se o Jones Manuel bocejou, então é porque ele bocejou conforme do PND, ou não, é porque ele criticou o Ciro Gomes. Eu pergunto para vocês o seguinte: o que o Jones Manuel tem de relevante na história política brasileira? Alguém vai dizer assim, mas ué, tu tem alguma relevância na história política brasileira? Eu não estou aqui num contexto, eu estou falando do Jones Manuel, porque eu sei da minha irrelevância. Mas eu quero perguntar qual a importância do Jones Manuel no sentido analítico, do pensamento trabalhista, por exemplo. Primeiro que o Jones Manuel nem trabalhista é, e se identifica como comunista. Segundo que o PCB, que é o partido que ele se vincula, na verdade, é um partido genérico que só tem o nome PCB. Porque o PCB mesmo, ele está em duas partes. Uma parte do PCdoB. E a outra parte hoje se titula Cidadania, que um dia foi PPS. Então, na boa, o que eu vou dar importância para um partido que não tem, com todo o devido respeito ao PCB genérico, que não tem uma história real, que só tem uma marca. É, é a mesma coisa, diz assim, eu vi um ônibus da Itapemirim. Não, tu viu um ônibus da nova Itapemirim, porque a empresa Aviação Itapemirim, como a Varig, a VASP, elas faliram. Você pode ter uma empresa com o mesmo nome, ou como, né, enfim, dentro dos moldes, mas não é a mesma coisa. Eu posso daqui a pouco comprar a marca Tupi e formar uma nova rede de televisão. É a rede Tupi, mas não é a mesma rede Tupi que fundada por Assis Chateaubriand em 1950, etc, etc. Então já começa, já para mim já começa a coisa por aí. Segundo ponto, que o Jones Manuel fala coisas que choveram molhado. E o Jones Manuel vai aonde o vento convém. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu tô falando. Eu sei que vai ter gente que vai dizer um monte de coisa a meu respeito, mas eu não tô nem aí. O que eu vou dizer a vocês é o seguinte: tem gente que, como eu, se esgoela falando muita coisa, buscando fazer reflexões, e as pessoas não estão nem aí. E eu, particularmente, eu não tenho mais essa ilusão de ser reconhecido por vocês. Nem quero ser, a bem da verdade, hoje. Mas eu quero dizer, isso eu quero dizer. Eu vi durante 6 anos uma tal turma boa
cultuando até o Marcelo Serrado, porque o Marcelo Serrado fez um elogio ao Ciro Gomes, e o Marcelo Serrado caminhando por lavajatismo, e a gente dizendo, olha, o cara tem uma visão lavajatista, não pode criticar o Marcelo Serrado, porque ele elogiou o Ciro Gomes um dia. Eu vi um dia, uma certa ocasião, nessa casa aqui, eu fiz um vídeo questionando, na época, nem criticando, questionando a então deputada rainha da turma, a, né, enfim, a queridinha de todos aí, a dona Tabata Amaral. E a resposta num comentário era: quem és tu para criticar a Tabata Amaral? Depois virou odiada, porque ela fez tudo aquilo que ela fez, né? Então, meus caros, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eu vi essa turma aí venerando gente que não tem nada a ver com a caminhada e gente que poderia ter e poderia contribuir, o pessoal ignorando. Porque supostamente estes, né, para estes que fazem isto, é que eles queriam aparecer com views e inscritos. Então nós damos atenção para a conversa afiada, para o Marco Antônio Villa, para o Jones Manuel, para a PQP. Por que eu vou dar atenção para o cara que é da base, que tem a capacidade que talvez eu não tenha e que isso me corrói, então por isso eu não vou jamais seguir esse cara, porque ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Mas ele é bom no que ele faz. Naquilo que eu sei que eu não consigo fazer, então eu não vou seguir, porque a minha vaidade vai dizer o seguinte: não, eu não vou seguir esse cara. E aí eu vou repercutir o que outros falam. E eu mato na nascente quem poderia contribuir de fato. E sabe qual é o culpado também disso tudo? Quem também acaba agindo e deixando as coisas acontecer desse jeito? Sim, o seu Ciro Gomes, que durante os 4 anos da campanha deu mais atenção para o Tico Santa Cruz, que depois deu a punhalada nas costas, do que de fato quem estava ali firme na chuva, no vento, na intempérie. Eu falo essas coisas. Sabe por que eu falo essas coisas? Porque eu sou de fato independente. Eu sou tão independente que eu não tenho nem monetização no YouTube, porque, segundo o YouTube, eu reutilizo conteúdo. Olha, se eu reutilizasse conteúdo, eu não faço reutilização de conteúdo. Todo mundo sabe, quem vê aqui os meus vídeos sabe disso. Mas sabe por que isso? Sabe por que eu reutilizo, digo, né, por que a plataforma não vai me monetizar? Porque não é conveniente que alguém como eu aqui fale coisas que a sociedade não quer lembrar. E é essa a minha função, essa foi a minha função lá na Voz da Legalidade, essa é a função aqui e tá tudo certo. Tá tudo em casa. Eu só não entendo essa devoção. Ou talvez eu entenda e já estou dando a resposta. O que, sabe, me mostra assim, o que eu vejo é uma infantilidade de gente que gosta de ler muito e talvez entenda muito do que esteja lendo e tenha conhecimento e tenha uma compreensão cognitiva, mas a maturidade, a sabedoria não caminham só com a quantidade de livros e biblioteca que nós venhamos adquirir e venhamos a conhecer. Também requer uma compreensão nossa espiritual do que nos rodeia. E eu estou falando não de religião, estou falando do sentido da vida como um sentido mais amplo da coisa. E não só da metafísica também. Mas que alguém queira achar que é só um papo metafísico. Não, não. É um papo que tem a ver também com a nossa realidade do nosso dia a dia. E aí eu vejo as pessoas se preocupando
o que o Jones Manuel fala. Um sujeito que se abraçou no Lula, aí o Lula faz o que faz, sempre fez. Aqui a gente sempre dizendo, olha, o Lula é o escorpião. Aí ele botou o Lula no bolso, ele mordeu, picou ele, ai, picou. A gente avisou. A história se repete. E o historiador Jones Manuel, meu colega, não entendeu porque não quis entender, não sabe porque, como é que é o processo. E talvez os intelectuais que o sigam não saibam do processo ou saibam deste processo. E, na verdade, nós temos aqui uma certa carência afetiva em que a gente precisa né, mascarar aquela saudade de uma geração, né? E eu sou de uma geração em que as crianças que eram crianças do meu tempo gostavam e adoravam a Xuxa. E eu não gostava da Xuxa. Não tem nada contra a Xuxa hoje, mas não era, enfim. Então talvez as crianças de ontem que adoravam a Xuxa agora precisem colocar uma outra Xuxa simbolicamente na sua vida. Seja uma figura do Jones Manuel ou da figura de qualquer outro que seja, um influencer, alguém que eu faça a minha veneração e aí eu vou vivendo e vou criando ídolos e mitos, né, vão multiplicando-se e a gente não vai avançando enquanto seres humanos. Eu sei que isso aqui não vai chegar para ninguém, quase ninguém vai assistir isso. Ou se alguém assistir, quem assistir vai ter talvez 70, 80% que não vão entender do que eu estou falando. E você quer saber de uma coisa? Você está preocupado se eu vou querer me fazer ser entendido? Pois eu quero te dizer também que eu também não estou nem aí se você não me entender. Se você me entender, melhor ainda. E eu espero que aqueles poucos que vão me entender, que eu sei que são, claro que tem, poucos que me entendem, que eles possam continuar sempre aqui no canal. É para você, é para muitos poucos que eu faço esse canal. Primeiro, para as minhas memórias, para o meu registro, mas para você que superou aquele processo do olhos para ver, ouvidos para ouvir, é aqueles, é para dois, é para três, é para quatro. Eu não falo para multidões, porque é para multidões hoje. Para a gente falar para multidões, é preciso ter um berrante. E eu não tenho esse dom, infelizmente.